Então, eu vou falar para vocês de escrita de artigos científicos. Os slides eu já coloquei na página, tá? Então vocês não precisam se preocupar em copiar. Tá lá DCC, UFMG, BR, tio Mirella, com 2 L's. Aí tem aqui na seção alunos. Tá? Na seção alunos tem essa apresentação e várias outras. E tem outros materiais também sobre escrita de artigos. Então sintam-se à vontade para entrar lá na página e baixar o material. Primeira parte, introdução. Então, assim, eu vou começar falando sobre o processo de fazer pesquisa. Eu vou falar brevemente umas dicas básicas sobre o processo de fazer pesquisa. E aí eu coloquei ali, prepara. Eu ia botar a música da Anitta, mas eu achei que ia ficar meio ruim, mas enfim. Prepara para decorar o próximo slide. Prepararam? Tá, respiraram? O negócio é o seguinte. Enquanto vocês estiverem pensando, planejando, escrevendo, apresentando, discutindo, reunindo, argumentando, lembrem-se de fazer tudo com prosa. Com prosa. Contexto, problema, solução e avaliação. Deu. Não inventa moda. Fazer pesquisa é saber isso aí. O contexto, problema, solução e avaliação. Tá? Como assim, professor? Contexto. O contexto pode ser geral, pode ser específico. Eu vou dar exemplos daqui a pouco. O problema pode ser uma coisa que não funciona e que vocês vão fazer funcionar, pode ser uma coisa que já funciona e vocês vão melhorar. A solução é a contribuição do trabalho de vocês. É como resolver o problema. A avaliação, as duas perguntas, né? Se é bom, se é melhor, se é pior. Nem sempre, se nem sempre for a resposta, vocês têm que saber quando, por que é melhor, por que não é melhor. Fácil, tá? Isso é pesquisa. E o melhor de fazer pesquisa é que as contribuições estão nessas 4 partes. Podem estar nas 4, podem estar em uma só. Contexto. Vocês têm X atual. X é qualquer um dos outros. Então, o contexto. Tem um problema atual que vocês aplicam no novo contexto. O problema. Tem uma solução atual que vocês vão usá-la num novo problema. Ou tem um contexto atual que vocês descobriram um novo problema. A solução. Tem uma solução atual que vocês vão melhorar. Vai ser uma nova solução, mas melhorias naquela solução. Ou já tem uma solução atual que resolve metade dos problemas, vocês vão resolver a outra metade. E a avaliação, vocês podem ter diferentes avaliações para qualquer um deles. Legal, né? Aí vocês estão pensando que eu vou dizer, bazinga, enganei vocês. Não, eu não enganei vocês. É verdade. As contribuições estão por tudo. Por exemplo, então, banco de dados, que é a minha área. Antes, tudo era dados relacionais. Tudo em tabelinhas, quadradinhas, bonitinhas. Aí, mudou-se o contexto. De repente, os dados não estão mais armazenados no banco de dados. Eles estão em streams. Eles estão andando pela internet. Ou eles não estão mais armazenados no banco de dados. Eu tenho que agora transportar eles para aplicativos móveis. Muda completamente o contexto. Agora eu tenho que me preocupar com o tamanho dos dados que está indo para o dispositivo móvel de vocês para não usar a banda inteira. Muda o problema. Antes tudo era dados relacionais, quadradinho. Aí mudou para semi-estruturados, nem tudo é quadrado. Ou agora que tem o Big Data Analysis. Não dá mais para usar banco de dados relacional. O SGBD relacional não aguenta, então mudou o problema. Solução é o mais comum, né? Tem um monte de problema que tem solução ruim e a gente vai dar uma solução melhor. Esse é o melhor. E a avaliação, que é uma coisa que o aluno gosta muito de fazer, em qualquer um desses contextos, problemas, soluções, qualquer um desses, tá? Faça uma avaliação usando uma arquitetura paralela, usando distribuído, usando grandes volumes de dados, usando MapReduce, usando novos hardwares. Tudo é contribuição. Tá? Então, a contribuição de vocês pode estar em qualquer um desses, pode estar em mais de um, pode estar em todos. Tá? Por exemplo, aí eu gosto muito desse artigo. Esse artigo ele é um artigo de mineração de dados, de 96. E aí aqui está o resumo dele. Olha que bonitinho. O resumo é um parágrafo, mas eu separei para ficar melhor a apresentação. Ele começa com contexto. Encontrar padrões úteis. Esse é o contexto. Qual é o problema? Um dos problemas mais estudados nessa área é lá. Qual é a solução? Esse artigo apresenta
um método para clusterização de dados chamado BERT, blá, blá, blá. E aí aqui ele dá detalhes da solução. E aqui vem a avaliação, we evaluate. Legal, né? Vê com prosa, contexto, problema, solução e avaliação. Esse é o resumo do artigo, o artigo inteiro segue essa ordem. E a gente vai ver vários desses exemplos. Tá? Então assim, ó, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que inventei, eu simplesmente peguei o que está lá e botei nessa apresentação que tá legal, né? A apresentação tá legal, né? Então tá bom. Então assim, tudo bem, parece simples. Qual é a parte mais difícil? A parte mais difícil não é implementar a solução. A parte mais difícil não é colocar tudo para rodar lá nos clusters do DCC. Não. A parte mais difícil é conectar os pontos na hora de escrever o artigo. E é nessa parte que a maioria de vocês fica completamente perdido. Tá? Então vamos lá. Conectar as ideias. O título vai ter assim uma ou duas palavras-chave. Eu vou dar exemplos daqui a pouco. Essas palavras-chave, elas vão virar linhas no resumo. O resumo tem linhas. Essas linhas vão virar parágrafos na introdução. Essa introdução vai ter o contexto e os trabalhos relacionados, qual é o problema, quais são as soluções e como que vocês avaliaram essas soluções, e depois junta tudo na conclusão. Isso é a parte mais difícil. A parte mais difícil da escrita de artigos é essa. Tá? É organizar as ideias e conectar as ideias. Fazer essas linhas aqui, ó, essas conexões aqui, das ideias. Essa é a parte mais difícil. Tá? Ergo este curso. Tchanã! Aí agora eu vou ensinar vocês a fazer isso. Não é legal? Então a gente vai continuar trabalhando em cima daquelas ideias para ver como é que a gente conecta essas ideias todas. Tá? Então, assim, vocês já fizeram a pesquisa, vocês já sabem qual é o contexto, qual é o objetivo, vocês já sabem quais são os problemas, as soluções. Você já tem a pesquisa pronta. Como é que escreve num artigo que vai ser aceito? Num evento ou num periódico científico. Certo, então o roteiro eu vou falar primeiro do planejamento, aí depois tinha que separar em partes, então eu separei em 3 partes, início, centro e fim. Porque falaram que era para separar em partes para ficar melhor na gravação, então eu separei início, centro e fim. Super original. E depois dicas de estilo e revisão, certo? Para finalizar, tem um PS, na dúvida vá à nossa biblioteca. Ano passado eu encomendei 5 de cada um desses. Tá? São 2 livros, eu tenho vários livros, os meus alunos sabem porque eu empresto para eles. Eu tenho vários livros de escritas, de artigo, escrita científica. E esses 2 eu acho que são, assim, dos melhores, tá? O primeiro é Craft of Research, do Booth, Colombo e Williams. E o outro é Manual for Writers, que daí tem research papers, theses, dissertations, tem tudo. Tá? Eu vou usar esse primeiro aqui, eu vou dar exemplos usando esse primeiro para vocês verem como que o livro funciona. Mas está na nossa biblioteca. Sim, a pergunta, e eu tenho que repetir para ficar gravado, é que essa estrutura que eu apresentei ela falando de artigos científicos, mas pode ser aplicada para outros trabalhos. Sim, pode ser aplicado para monografia. Vocês estão na graduação, todo mundo vai ter que escrever uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, um projeto orientado à computação, POC. Todo mundo tem que escrever no final do curso, pode usar essa estrutura. O pessoal que está na pós-graduação tem que escrever a dissertação, tem que escrever a tese, pode usar essa estrutura. Tá? Então, é para a escrita científica. Tá? E, embora os exemplos sejam todos de computação, a maioria de computação, pode ser usado para outras áreas.